Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Você vai ficar, depois de um bom tempinho, em pé. A gente vai participar na mesa do Senhor. E nesse período, é um período que a gente fica em pé. Agora você precisa tão somente ficar atento à palavra de Deus, o que Deus quer falar contigo nesses 12 dias. Hoje será apenas mais uma oportunidade que nós temos de ouvir Deus falar sobre o tema do eu sou. A gente vai ouvir 12 dias sobre o eu sou de Deus e o eu sou de Jesus. Então abra a sua Bíblia mais do que depressa, posso dizer assim, no Evangelho de João. O nosso irmão Rafael, ele já trouxe um aperitivo do texto de hoje. Eu quero ler um pouco mais do que o versículo 7, que me compete, 7 ao 9. Eu quero ler a partir do versículo 1 até o 9. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você esteja muito atento. Por favor, esteja atento à leitura da palavra, esteja com o seu coração ereto na direção de Deus, de modo que ele possa encontrar sensibilidade no seu coração, para ele aplicar pelo Espírito Santo essa palavra aí no seu coração. Se eu e você endurecer o nosso coração, ou distrair o nosso coração, não teremos a oportunidade de experimentar o que Deus está falando. Deus continua falando, mas só ouve quem está atento. Então fique atento em nome de Jesus. Olha o que diz o texto de João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Aqui a gente precisa do contexto para a gente entender o que Jesus estava dizendo. Era muito comum em cada aldeia de Israel haver um aprisco. Havia um aprisco em cada aldeia de Israel. E os pastores, à noite, traziam as suas ovelhas e colocavam no aprisco. Todas elas de todos os pastores. Era colocada no aprisco. Eu quero ilustrar como aqui seja o aprisco. Nós estamos no campo, os pastores chegam e eles conduzem as suas ovelhas para o aprisco. E elas entram para o aprisco. E os pastores voltam para o seu descanso.
E as ovelhas ficam na segurança do aprisco, porque neste aprisco tem uma porta e tem um porteiro. Não tinha só uma porta. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele vai dizer do que ele é a porta. Porque a gente precisa entender que a porta, querida, é algo muito importante para a vida da gente, para a sua vida e para a minha vida. Uma porta dá acesso a vários lugares, mas nem toda porta dá acesso à liberdade. Muitas portas dão acesso à escravidão. E Jesus encontra um povo completamente dominado, doutrinado pelas falsas religiões. Um povo religioso, mas que não tinha nada de Deus no coração deles. Tinha religião. E seguia a religião, e a predominante era o judaísmo. Mas tinha outras religiões. Então Jesus encontra um povo assim, completamente doutrinado por falsos pastores e dominado por falsas religiões. Ele faz essa referência e ele diz assim, olha, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E tem uma coisa que é muito interessante da gente entender, que no dia seguinte, ou antes do dia seguinte, os pastores iam colocando as suas ovelhas, e o pastor colocava a vara em cima de toda uma de suas ovelhas, em cada uma delas. E conferia, examinava se aquelas ovelhas, se elas estavam saudáveis, se tinha alguma coisa que lhe perturbasse a noite de descanso. E no dia seguinte, o pastor das ovelhas chegava e o porteiro abria a porta do aprisco e o pastor chamava as suas ovelhas pelo seu nome. E cada uma delas, no meio de tantos pastores e de tantas ovelhas, reconhecia a voz do seu pastor e o seguia, levava para fora. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é a porta que veio tirar as ovelhas da escravidão, da religiosidade, da escravidão da ignorância, da escravidão do pecado, e conduzi-la à liberdade da presença de Deus. Entende isso em nome de Jesus? Mas tem uma frase que nós estamos meditando nela durante esses dias, e ela tem um significado muito mais forte do que esse que nós falamos, eu sou. Quem é eu sou? Nós já aprendemos aqui tanto e tanto e tantas verdades sobre o eu sou. Mas o eu sou é a origem do nome Iavé. Sabe o que significa Iavé? Iavé significa o Deus suficiente, o Deus presente. Iavé é o suficiente. É como se Deus dissesse para Moisés, vai lá e diz ao povo de Israel. Deus não mandou Moisés falar com o faraó. Deus mandou Moisés falar com o povo dele. Diga ao meu povo que eu sou, mandou te dizer. E ele vai dizer dos versículos 15 em diante, 14 e 15 em diante, quem é ele? No final ele diz assim, entendam uma coisa, eu sou o memorial das nações. Você sabe o que isso quer dizer, o eu sou, o Deus presente? É que em qualquer situação da vida do povo de Deus, Deus está presente. Seja no sofrimento, seja na alegria, seja no que for, Deus está presente. Agora veja se Deus cumpriu isso no meio do seu povo. Veja o povo no deserto, veja o povo no Egito, durante todo o tempo, se Deus não esteve presente no meio deles. Queridos, quando Jesus diz,
eu sou a porta, ele está dizendo assim, o Iavé se faz presente para tirar o povo do meio da escravidão. O pecado não pode deter o meu povo. Satanás não pode deter o meu povo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque Iavé está no meio deles. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim, eu sou a porta. A porta, eu disse que é um objeto muito importante no acesso do nosso dia a dia. Sem ela, teríamos muitas dificuldades. Eu tenho absoluta certeza que seríamos restringidos de muitas coisas. Mas a porta, ela traz algo muito importante, metaforicamente, não sei se esse é o termo correto, mas quando nós dizemos assim, abriu-se uma porta para mim. Você sabe o que é que você está dizendo e que eu estou dizendo? Estou tendo uma nova oportunidade. Quando Jesus diz, eu sou a porta, queridos, o povo de Israel, os israelitas, os hebreus, eles sabiam o que isso significava. Eu e você não sabem o que significa. Não seria sem informação que Deus mandaria Moisés falar ao povo de Israel, o eu sou mandou te dizer. Quando eles recebessem essa notícia, isso seria como uma bomba de motivação, de ânimo, de esperança, de confiança. Uma força para avançar. É como se Deus estivesse dizendo assim, não tem faraó que impeça vocês de ficarem aí. Porque o Deus, o eu sou, o Jeová, o Iavé está presente. Pega para tu agora. Você já passou pela porta chamada Jesus? Eu já passei pela porta chamada Jesus. Nós já passamos pela porta chamada Jesus. Porque uma coisa é necessário a gente saber. Não basta a gente reconhecer a porta. Não basta a gente saber que a porta existe. É necessário passar pela porta. Ele diz que tem que passar pela porta. Queridos, quem está a 5 centímetros da porta está igual a quem está a 5 quilômetros dela. Porque é preciso passar pela porta. Aí você vai dizer assim, pastor, mas qual que é a diferença da gente estar próximo da porta e da gente passar pela porta? É que quando passamos pela porta existe uma transformação. Quando nós sabemos que é a porta, ou quando estamos próximos da porta. Então somente há melhoras. Melhoramos. Até mudamos. Mas não é suficiente. Melhorar não é suficiente para Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Você se sentir melhor não é suficiente para Deus. Você se sentir uma pessoa que mudou não é suficiente para Deus. E por quê, pastor? Porque essas duas coisas são subjetivas. Elas podem voltar ao ponto inicial. E é preciso o quê, pastor? É preciso nascer de novo. Quem passa pela porta chamada Jesus, nasce de novo. E quem nasce de novo passa por uma transformação. Queridos, é diferente, é completamente diferente. O grande problema da maioria de nós hoje é que nós melhoramos e achamos que está bom. Mudamos um pouco e achamos que está bom. Não fumamos mais, não bebemos mais. Não ficamos sentados mais em bar. Está tudo certo. Mas não mudou nada por dentro, não transformou nada por dentro, não nasceu de novo, está perto de Jesus, mas não passou por Jesus. E quem está nessa condição está sempre olhando para pessoas, está sempre avaliando a sua vida pelo seu próximo, pelo seu irmão, pela sua irmã. Está muito próximo de desistir da vida, está muito próximo de desistir da sua caminhada cristã. Porque no dia que você olhar para a porta e você passar pela porta, vai haver uma transformação.
Você vai ser nova criatura. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É completamente diferente. O pensamento é transformado. O olhar é transformado. O abraço é transformado. O beijo é transformado. A conversa é transformada. É nova criatura. Um exemplo, acho que um exemplo muito bom para a transformação seria, até mesmo porque está relacionado ao novo nascimento, a transformação é uma mulher acabar de dar à luz. E ao mesmo tempo de acabar de dar à luz, o médico tentar voltar o menino lá para dentro. Não dá mais, querido. Quando nós passamos por essa porta chamada Jesus, houve uma transformação que não nos cabe mais de onde nós saímos. Não podemos voltar mais aonde nós estávamos, porque houve uma transformação. Se a gente não pensar assim, é porque ainda não houve transformação em nosso coração. Não cabe mais, mesmo que seja na última hora, acabou de sair, põe para dentro, não dá mais. As entranhas daquela mãe, o corpo daquela mãe, a fisiologia daquela mãe foi preparado para criar aquela criança, mas não para receber ele de volta. Assim uma transformação. Passou por Jesus, nasceu de novo, nasceu do Espírito, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Repete isso em nome de Jesus. O Senhor Jesus diz isso para a gente, filho, aprende isso. Eu disse no início que eu sou também eu sou uma afirmação ou uma confirmação da identidade da pessoa. Quando Deus diz eu sou, é uma confirmação da sua identidade. Quando Jesus diz eu sou, é uma confirmação da sua identidade. Talvez eu e você, e o Rafael disse isso, o Anderson disse isso, o Anderson disse que o único homem que disse que poderia ser eu sou foi Jesus, e sim, está só corretíssimo. Mas quando nós aplicamos para aquilo que é a nossa identidade, tem algumas coisas que você pode dizer eu sou, e não é corrigindo, muito pelo contrário, não tem como corrigir o que vocês falaram, é verdade pura, mas tem alguma coisa que acresce. Aquele jovem ali, ele é um pai. Ainda não tem filhos, mas na sua natureza, na tua essência, é um pai. Mesmo que ele ainda não tenha filho, ele pode dizer, eu sou pai, porque Deus me criou para ser pai. Ninguém pode ser pai sendo um advogado, um mestre, um médico. Ele pode dizer assim, eu estou advogado, eu estou médico, mas ele não pode dizer, eu sou médico. Porque eu sou, é a confirmação daquilo que você é. Quando nós olhamos para o Rafael, ele pode dizer, eu sou o pai. Eu sou um pai. Ele não pode dizer, eu estou um pai. Ele morrerá sendo um pai, porque Deus lhe criou como um pai. Você, menina, você, mulher, você é uma mãe, ainda que você não tenha um filho, mas Deus te criou para ser mãe, então você é uma mãe. Só vai ter o tempo certo, o momento certo, e isso vai se confirmar. Jesus traz isso para a gente, queridos, para a gente entender uma coisa. Ninguém pode impedir a Jesus de edificar a sua igreja. Ele é o eu sou da sua igreja. Ele está tirando muitas pessoas do aprisco da religião. Ele está tirando muitas pessoas do aprisco do mundo. E ele está conduzindo essas pessoas para o aprisco dele, a sua igreja. Muitos de nós que aqui estamos, um dia fomos tirados do aprisco do mundo. Nós não fomos tirados do aprisco do judaísmo, mas nós fomos tirados do aprisco da religião, da religiosidade.
onde nos escravizava. É por isso que Jesus disse assim, todos que vieram antes de mim é ladrão e salteadores. Por que ladrão e salteadores? Porque nunca conduziram nada para o reino de Deus. Muito pelo contrário, estava roubando alguém do reino de Deus. Então talvez você esteja, como eu e você, estejamos conformados em sermos religiosos. Talvez eu e você nos conformemos de cumprir os nossos rituais na igreja todos os dias. Como disse o Rafael aqui ontem, com muita propriedade. Você pode vir aqui todos os domingos, todos os dias dessa campanha, tomar ceia, fazer tudo. Se não nasceu de novo, tem um outro destino que não é o aprisco de Deus. É preciso entender isso. Isto é para mim e é para você. Tem algumas coisas que nós precisamos acrescentar ao nosso conhecimento. A salvação é para todos. Jesus é a porta para salvar todos. Mas a decisão de entrar é individual. Eu não posso empurrar você lá e você não pode me empurrar lá. Eu posso te convidar, eu posso te discipular, eu posso te mostrar o caminho. Mas a decisão de entrar é tua e não é minha. E é minha e não é tua. Então entende isso, não fica olhando para pessoas. Não fica olhando para o que fazem pessoas dentro e fora da igreja. Direciona o teu foco no que Cristo fez por ti. Não direciona o seu foco para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Direciona o seu foco para Cristo. Ele é a porta que te tira da escravidão e que te leva para a liberdade. Porque ele disse que a porta é uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de salvação. Ele disse, quem entra por mim, salvar-se-á. Jesus é uma porta de salvação, é uma oportunidade de salvação. Não, ele é a única oportunidade. Ele não disse, eu sou uma porta, ou talvez uma das portas. Ele disse assim, eu sou a porta. Isso é exclusivismo. É isso mesmo que eu falei? Acho que é isso. É uma coisa exclusiva dele, só dele. Ele é a única porta que te tira das trevas e transporta para a luz. Ele é o único que tira da religião e coloca na presença do Deus vivo. Queridos, isso é muito bom. Eu creio que é muito bom para a gente aprender, porque quando nós aprendemos essas coisas, o Espírito de Deus, ele gera uma consciência em nós. E essa consciência é o árbitro das nossas vidas. É o árbitro do nosso comportamento. É em cima dessa consciência que o Espírito Santo de Deus trabalha. Você não precisa do que diz as pessoas, daquilo que você é. O Espírito de Deus diz para você quem você é, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são as pessoas. Não sou eu que te convenço do pecado. Eu posso te ajudar se você estiver no pecado. Você pode me ajudar se eu estiver no pecado. Você pode se aproximar de mim, me aconselhar e me amar. Mas quem vai te convencer disso é o Espírito Santo. Se isso não acontecer, nada feito. Nada feito. Por que Jesus falou isso? Por causa do pecado. O ser humano está separado de Deus e está condenado. Por causa do pecado, entenda isso, por favor. Todo ser humano está separado de Deus. Todo ser humano está separado de Deus. E Jesus, ele traz isso para a gente entender uma coisa. Que só apenas através de Jesus, essa pessoa pode voltar para Deus.
É por isso que ele diz, eu sou a porta. A porta que dá acesso a Deus. Somente através de Jesus. Apenas através de Jesus. Eu e você. E qualquer pessoa pode voltar para Deus. Não tem uma outra opção. Não existe uma outra opção. E por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem poderia afirmar isso, senão o eu sou? Senão Yahvé, presente do seu povo? Quem poderia dizer isso, senão Jesus, que é o próprio Deus? Ou seja, Jesus que é o Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus presente em nós. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também vai dizer, filho, entenda uma coisa. Quando nós entendemos isso, nós somos reconciliados com o Pai. E absolvidos da condenação. Aí a gente precisa ler Romanos capítulo 5, versículo 1. E a gente precisa ler também Romanos 8 e 1. Romanos 5 e 1 diz assim. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Agora a pergunta que é preciso fazer é, estamos firmes nessa fé? Você está firme? Só pode estar firme nessa fé quem de fato passou pela porta, ou seja, quem nasceu de novo, quem foi transformado. Porque firme quer dizer está seguro, fixo, resistente. Não são as adversidades que me levam a pensar em desistir de Deus e das coisas de Deus. Não são as pessoas que são capazes de sequer me levar a imaginar, a desistir daquilo que Cristo fez por mim. Eu estou firme nessa fé. Ele vai para um outro ponto lá de Romanos 8 e 1 e diz assim, e portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que foram transformados, querido, não anda segundo a carne. Não anda segundo o que pensam os homens. E não é a segunda carne, não é talvez só sobre o teu desejo. Muitas vezes nós enveredamos por ideias humanas, por preceitos humanos, por ensinamentos humanos, por mestres humanos, por testemunhos negativos dos homens. Não. São aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Para esses nenhuma condenação há, porque eles não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ele diz, quem passa pela porta, recebe este processo, e há essa transformação. Isso é para a gente examinar nossa vida. O Rafael usou ontem também aqui, falando sobre examinar. É necessário a gente examinar quem nós estamos seguindo. Você lembra que em um determinado momento, os discípulos estavam reunidos com Jesus. E Jesus pergunta para eles assim, quem dizem os homens que eu sou? Ele está dizendo assim, qual é o pensamento dos homens a meu respeito? Uns dizem que tu é João Batista. Outros dizem que tu é Elias. Mas outros dizem que tu é algum dos profetas. Está certo. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, só quem foi transformado
Só quem passou pela porta chamada Jesus, nasceu de novo e foi transformado, pode dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador. E se Ele é o Cristo, se Ele é o Messias, e Ele é, não tem uma outra voz que eu desejo ouvir. Não tem outro ensinamento que sirva para mim. Não tem outra doutrina que sirva para mim. Não tem outra promessa que sirva para mim, senão a promessa do meu mestre. É nela que eu estou firmado. É ali que eu estou inabalável. Estou seguro nisso e não abro mão disso. Então preste atenção, por favor, para de ficar olhando para pessoas. Agora uma coisa que eu preciso dizer para você, e eu preciso dizer isso para mim, porque eu disse isso para mim hoje o dia inteiro. Quem foi transformado, não fica flertando com as coisas desse mundo. Eu fico muito triste quando eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus, meninas de Deus, colocando nos seus perfis de alguma das suas imagens ou algumas coisas que elas postam, as músicas seculares. Aonde está o teu pensamento? Aonde você está? De quem de fato você é? Por que tu não coloca do reino que tu pertence? Por que tu não coloca um louvor que exalta o nome de Deus? Por que tu coloca uma música que pode dar mau testemunho para os maus intencionados? Por quê? Como é que pode um povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, fazerem festa e levar pagode para dentro das festas, dos casamentos dos filhos de Deus, das filhas de Deus, das suas festas? Ano novo agora. Quantos? Fala para mim, em nome de Jesus. Combina isso? Não combina, porque a Bíblia chama isso de incompatibilidade. Há uma incompatibilidade do mundo com as coisas de Deus. É incompatibilidade. Não tem como associar, não tem como dar liga. Ou a gente é, ou a gente não é. Presta bastante atenção. Pode ser que você esteja encantado, porque você está muito próximo de Jesus. Talvez você esteja muito encantado porque você conhece a Jesus. E você reconhece que Ele é Jesus. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Porque das 10 vídeos que eu preguei aqui na última vez, todas elas estavam no mesmo lugar. Mas todas elas não entraram no mesmo lugar. O rei está voltando. Se você não está atento aos sinais, eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer: para de ir para a internet. E começa a focar nos sinais da volta de Jesus. Se tu não sabe o que isso significa, eu posso sentar contigo e te ajudar, e aqui tem um monte de pessoas que podem também te auxiliar. Todas as coisas mostram que Cristo já volta. Isso é um corinho muito antigo. Esse corinho é assim: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Sabe quanto que é esse breve? Sabe o que é breve? Vocês sabem o que é breve? Irmão, em nome de Jesus, irmãos. Breve pode ser daqui a alguns segundos. Pode ser que eu nem termine essa mensagem. E pode ser breve. Rafael, quando der o horário aí, você aperta o botão. Mas Jesus fala uma outra coisa. Ele diz: quem entra por mim será salvo. Mas ele diz uma outra coisa no versículo 9. Entrará e sairá e achará passagem. O que é isso? Entrará e sairá e entrará pastagem. Ei, preste bastante atenção. Quem entrava no aprisco da religião, e quem entra no aprisco da religião, não sai de lá a hora que quer. Não tem liberdade.
Quem entra no aprisco ou na porta, quem entra pela porta do vício não sai quando quer. Mas quem entra em Jesus ganha liberdade. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso é liberdade. Jesus veio, nos põe em liberdade. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá e diz ao meu povo que eu vou libertar ele. Quando chegou isso a Faraó, Deus estava dizendo, eu vou tirar todos que estão cativos. Vou pôr em liberdade. Jesus diz, eu vim para tirar o povo em liberdade. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Entrará e sairá. A gente poderia fazer uma outra aplicação a esse texto. E cabe muito bem essa outra aplicação a esse texto. É o mesmo que ele usa lá em Mateus, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele está dizendo, o sal na saleira não serve para nada. A luz embaixo da vasilha não serve para nada. A ovelha dentro do aprisco não reproduz. É preciso entrar e sair. E ir lá no mundo e falar da porta que transforma. Mas não é só falar. É mostrar que transformou. É ir lá fora e dizer com o seu testemunho para as pessoas que Jesus o transformou. A gente precisa, nós temos essa missão. Queridos, entende isso em nome de Jesus. Nós temos essa missão de falar de Jesus como a porta que salva, como a única oportunidade de salvação para aqueles que não têm a salvação. É preciso a gente testemunhar isso para os nossos filhos dentro da nossa casa, para o seu esposo dentro da nossa casa, para os seus pais dentro da nossa casa, para os seus amigos próximos de você, para os seus vizinhos. É missão, é nossa missão. A ovelha dentro do aprisco. Se ela reproduzir lá, e se ela não sair de lá para se alimentar, vai morrer ela e a sua produção lá dentro. Vem cá. Se eu te disser uma coisa, que dentro do aprisco de Deus, de Jesus, a sua igreja, tem duas placas. A de lado de dentro está assim escrito, venham. A do lado de fora está escrito, venham. A do lado de dentro está escrito, vão. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ide por todo canto e fazei discípulos. Essa placa está na parte de dentro da igreja do Senhor. Nós estamos muito mal informados. Nós estamos agindo de forma errada. Nós estamos esperando que as pessoas venham. Mas Jesus disse, vão. Visitem, evangelizem. Vocês foram transformados, transformem. Se eu fosse pastor de uma igreja, não sei se um dia você, se eu fosse pastor de uma igreja, essa ideia de hoje nasceu como uma bomba, como nasceu um dia uma frase que está lá no muro da minha casa, na grade da minha casa. Na grade da minha casa tem uma frase assim, Jesus em ação. Se Deus ainda me der a oportunidade de pastorear uma igreja, eu vou colocar na parte de dentro, bem grande, bem legível. Vão. E vou colocar bem forte na parte de fora. Venham. Porque esse é o papel da igreja. Isso é a igreja. A igreja recebe os aflitos e cura. E a igreja vai buscar mais aflitos para curar. Jesus disse isso. Ele disse, se o sal ficar dentro da saleira, não vai resolver nada, não vai temperar nada, vai ser insípido e não serve para nada, vai ser pisado pelos homens. Se a luz for colocada embaixo da vasilha, não serve para nada. Não vai alumiar ninguém, não vai iluminar ninguém, não vai fazer nada com ninguém. E se as ovelhas ficarem dentro do aprisco, e se elas não sair para pastar, ali elas vão pastar, vão se alimentar e elas vão descansar. É assim que fazia as ovelhas. Na tardezinha chegava para dentro do aprisco, na manhãzinha seguinte ia para onde? Os pastos. Lá elas se alimentavam, e lá elas descansavam, e lá elas reproduziam, e depois viria com seus filhotinhos para dentro do aprisco. Essa igreja do Senhor Jesus tem que
tem que dar continuidade a isso, porque não é sem motivo que Deus usa esse processo das ovelhas para aplicar no seu povo. É uma verdade de Deus. Terminando. Eu disse que entrar e sair significa liberdade. É o que você tem. É o que eu tenho em Cristo. Mas o interessante é que não é liberdade para fazer o que a gente quer. É liberdade para fazer o que Deus quer. Você está em Cristo, nós estamos em Cristo, nós vamos fazer o que a gente quer. Para fazer o que Deus quer. Porque liberdade é que nós somos libertos da ignorância. Nós somos libertos daquilo que nos prendia, que nos escravizava. Nós somos libertos. E o que vem agora? É a liberdade. Agora vocês passaram pela porta, foram transformados, receberam a liberdade, vão para os pastos, e lá vocês vão se alimentar, lá vocês vão descansar, lá vocês vão produzir, e vão voltar para o aprisco. Lá no aprisco vocês vão me adorar, me louvar, cultuar a mim, e vão sair novamente para reproduzir. Você é a igreja do Senhor Jesus? Como é lindo a gente ver pessoas visitando a igreja, pessoas convidando. E olha daqui, eu vejo aquele rapazinho ali convidado, pastor do Guilherme, eu vejo esse jovenzinho aqui, convidado da família ali do Érico, e tem outras pessoas por aí, queridos, isso é o trabalho da igreja. Isso é o trabalho da igreja. Se você for ver o Érico, ele veio através de alguém que foi até lá, o Sundaí, e foi encaminhado, enviado até lá, porque eles queriam, e ele que passou no lá, e de repente assim vai, é a reprodução natural. Foi isso que Deus fez. É para isso que Deus quer. É para isso que você vai ver. Não é para correr pedindo a inchar e achar que está duro. É para se fortalecer e reproduzir. Amém, queridos? Eu vou finalizar em nome do Senhor Jesus essa mensagem. E eu quero finalizar ela, eu quero concluir essa mensagem fazendo essa pergunta. Se você já entrou pela porta, em sair por ela para apresentá-la a outras pessoas. Você tem feito isso? Nós temos feito isso? Essa pergunta é para mim, eu estou fazendo para você porque ela foi feita para mim. Está caindo você, já entrou pela porta. Você tem saído e tem ofertado essa porta para outras pessoas. Você tem falado de Jesus. Queridos, tem uma porta, a vida é restrita. Se a gente não apresentar essa porta que é Jesus para as pessoas continuarão restritas ao acesso a Deus. Elas mesmas, elas não desejarão a Deus. É preciso que a igreja se aproxime dela. E quando nós aproximamos de uma pessoa, é interessante isso. Eu vi essa frase uma vez do pastor Luiz Carlos, eu achei lindo. Ele disse: quando um homem de Deus, quando um mulher de Deus, ela está em um lugar, naquele lugar ela abriu a porta do céu para alguém entrar. E quando alguém entra, ele entra e ouve a voz do Deus. Entende a linguagem do reino. Pode ser que no primeiro momento ela não se renda, mas ela teve a oportunidade de entrar no céu. Superficialmente. Para entender a linguagem do reino. Então talvez, queridos, seja por isso que a gente é tão reservado ao aprisco da igreja. Ou será porque nós não temos testemunho suficiente para ir até uma pessoa para pregar o evangelho? Se a gente não for uma porta, se a gente não apresentar a porta que é Jesus, as pessoas terão dificuldades de conhecer Jesus. Amém? Querido Deus, obrigado em nome do teu filho Jesus. Obrigado porque Jesus é a porta. Obrigado porque tu és o eu sou. Como é bom saber que o Senhor está presente aqui.
Como é bom saber que o Senhor está presente em nossas vidas, em todos os momentos dela. O Senhor disse isso na pessoa do teu Filho Jesus. Eu estou convosco todos os dias, independente das aflições do mundo. Eu estou convosco. Pai, muito obrigado porque um dia nos foi apresentado esta prova. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós entramos por ela. E a cada dia dos Pai nós somos transformados, até que um dia seremos aperfeiçoados e estaremos, Deus Pai, com um corpo glorificado na Tua presença eternamente. Essa é a nossa esperança, é isso que nos move, é isso que move, Deus, o nosso coração, é essa a esperança. Obrigado em nome de Jesus por cada vida que aqui está, por cada vida que está congregada, Deus Pai, nesse horário, em vários lugares da terra, Deus. Muitas pessoas estão fazendo o que nós estamos fazendo agora, e ainda vamos fazer o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Nós vamos sentar, Deus Pai, à mesa do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem um exército de pastores, de obreiros. O Senhor tem um exército, Deus Pai, de homens e mulheres, levando a oportunidade da salvação através de Jesus Cristo à porta do Cristo do Senhor. Usa, Santo Deus, os teus filhos e filhas. Usa os pastores, reveste de sabedoria e de poder. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor me deu nessa noite. Obrigado em nome de Jesus pela sua casa, pela sua esposa, Glória, pela igreja do Senhor, Deus Pai, que me dá a confiança desta oportunidade. Obrigado em nome de Jesus. Amém.